seu lar, desceu lá do céu pra todos nós libertar. Tomou nossas dores, o nosso fardo levou. Deixou o seu trono de graça. O rei deixou a sua glória e seu lar, desceu lá do céu pra todos nós libertar. Olá, voltamos ao especial da Confederação Nacional das SAFs com o tema Mais Servir. Chamamos à mesa os nossos queridos que estão na plataforma e vamos ouvir a segunda palestra dessa temporada. Teremos ainda duas, mas hoje é a segunda, dessa feita com o reverendo Reginaldo Pinho Borges, o nosso secretário nacional da IPB para a pessoa idosa. Pastor Reginaldo, seja muito bem-vindo. Deus abençoe o senhor. Eu que agradeço, Ana, pela oportunidade de estar mais uma vez com vocês da SAF, né, para expressar um pouco aquilo que a gente tem feito na Secretaria Nacional da Pessoa Idosa. Agradecer primeiro a Deus, né, depois à Confederação pelo convite e dizer que estamos muito felizes por estar com vocês nesta noite. Deixa eu logo falar antes que eu esqueça, né? Porque a gente, Roberto está dizendo, o cabelo dele está branco e tal, mas não é porque eu envelheci, não, é porque a melanina está indo embora. E eu prefiro que a melanina vá embora do que os cabelos, né? Não, meu amigo Arthur aí. Né? Então, é preferível que vá mesmo a melanina, né? É lógico. Mas eu quero, desde já, agradecer, inclusive, o mimo, né, que vocês mandaram lá para a nossa residência, tá? Vocês deixam a gente mal acostumado, né? Mal acostumado, como diz o poeta popular. Né? Mas, graças a Deus, eu louvo pela vida de vocês, tá? Lógico que nós estamos vivendo um momento de pandemia e muitos colegas, pastores e igrejas foram procurando saber o que a Secretaria podia fazer para dar algumas orientações com relação a esse momento, essa pandemia. E foi aí que surgiu a temática que nós vamos trabalhar, né? Idoso, né? Isolamento e os desafios futuros. Esse é um grande problema que nós, idosos, estamos enfrentando. Né? São os desafios que vêm aí pela frente. Esse, né, é a primeira coisa que a gente tem que entender. E compreender esse novo paradigma social. Há um novo paradigma a partir do dia 18, foi 14 de março, né, quando foi decretado aí esse estado de emergência do ponto de vista do isolamento. E de lá para cá nós temos, como idoso, enfrentado muitas dificuldades com relação a essa questão. Porque, querendo ou não, o idoso é ativo, o idoso gosta de sair. Antigamente se fazia tanta reclamação, né? Os motoristas de ônibus faziam muitas reclamações porque os idosos ficam saindo, passeando, porque não paga transporte. Tudo bem, fica tranquilo, mas é aquilo que a gente já fez na construção deste país e agora temos que usufruir um pouco. Só que de repente, assim, vem um freio, né, de arrumação. E esse freio pega mais os idosos do que os pré-idosos. Por quê? Porque nós não temos, pelo menos, uma ideia de quando nós estaremos liberados do ponto de vista total. Né? Porque sempre está surgindo alguma coisa que vai criando dificuldades para as pessoas idosas. Por exemplo, aqui no meu estado, né, Pernambuco, os idosos não podem ir à igreja. Então, as igrejas criaram lá as suas normas e nós não estamos podendo visitar as igrejas. Aí, o pastor não pode celebrar a ceia, não pode visitar, não pode, enfim, cria uma dificuldade enorme. Eu estou falando do nosso universo, mas isso compreende o universo do idoso de um modo geral. Então, desde que começou essa ideia de isolamento, né, coloca
o idoso dentro de casa, eu sinto que começou também uma série de bullying, né, que é feito com o idoso. Quando eu era menino, né, diziam assim, olha, corre que lá vem o velho do saco. Né? Já colocou o idoso aí como aquele que faz medo. Um dia desse, logo que começou essa pandemia, o que é que aconteceu? Eu vi umas filmagens de um caminhão que tinha umas placas lá, caça velho, né? Então, o caminhão começou a andar pelas ruas aí no sul ou no sudeste, anunciando que se os idosos saíssem de casa, ia passar um caminhão para caçar o velho. Certo? Isso não deixa de ser um bullying, não deixa de ser preconceito com relação às pessoas idosas. E às vezes eu me pergunto, a sociedade está realmente cuidando dos idosos ou está estabelecendo preconceitos, inclusive maus tratos? Porque as notícias que nós temos é que aumentou muito o número de violência familiar com relação à pessoa idosa, que já era muito grande, mas por conta da Sagrada Família, ela não é denunciada. E agora, com esse isolamento, com essas condições de ficar dentro de casa, aumenta-se não só a violência contra o idoso, mas contra a criança, contra as mulheres, que a gente tem visto por aí. Mas os idosos sofrem bastante, porque antes mesmo da pandemia, nesse país, diariamente morriam 37 idosos vítimas de violência, diariamente. E agora a gente não sabe mais porque morre de coronavírus. Né? Morre de coronavírus, não morre mais de violência doméstica. Né? E isso é muito ruim, porque esse vírus, né, e como ele está sendo tratado, a doença está sendo tratada, tem levado a humanidade a uma paranoia, né? Uma paranoia. E eu costumo dizer que parece que nós estamos vivendo o samba do crioulo doido. Não sei se vocês lembram dessa letra, né, de Stanislau Ponte Preta, que falava sobre o samba do crioulo doido. Né? Há algum tempo, quando uma pessoa espirrava, né, junto a gente gritava saúde. Hoje, quando alguém espirra, a gente diz corre que lá vem o coronavírus. Né? Então, o negócio está complicado, né? Está complicado com relação a essa situação. Só para citar um fato, né, que aconteceu em Salvador, na Bahia, uma senhora foi colocada para fora do ônibus, né, de forma até violenta, porque tossiu dentro do ônibus. Veja, né? E aí, o que é que a gente está vendo? Quando eu estou falando nesse clima do samba do crioulo doido, né, a gente vê aí a justiça apoiando o confinamento da população, mas manda soltar os presos. Né? Não pode trabalhar, mas a justiça está pedindo mesários voluntários que tem segurança. Dá para entender, né? Os prefeitos, né, eles querem evitar aglomeração, reduzindo o número de coletivos e empurrando muitas pessoas dentro dos ônibus e dos metrôs lotados, que é o que nós estamos vendo. E aí gestores usam o dinheiro público para enfrentar a plataforma política e o pior de tudo é que nos usa o idoso como moeda de troca. Porque tudo que agora é o idoso. Eu li de um jornalista da Colômbia, né, que lá na Colômbia também entrou numa linha parecida com a nossa, e os idosos lá na Colômbia fizeram a Revolução dos Grisalhos. E o nome do texto, né, que foi encaminhado às autoridades era o seguinte: menos zelo, mais razão. Menos zelo, mais razão. Porque o negócio estava ficando irracional. O idoso não podia nem sair para tomar um banho de sol, porque era proibido. Então, a coisa chegou a esse ponto, né, que termina, como eu estou dizendo, nessa ideia do samba do crioulo doido. Eu digo que eu não danço samba,
Ainda não estou doido, nem gagá, nem esclerosado, e muito menos senil. Eu estou idoso. E como idoso, quero e defendo para todos nós que somos idosos um tratamento de forma cidadã. Somos cidadão desse país, devemos ser tratados com respeito. E falo isso não só para os idosos, mas falo também para os pré-idosos, porque, no geral, o idoso ele é acompanhado pela família, né? E sendo acompanhado pela família, ela geralmente, esses membros da família são pré-idosos. E quando a gente está falando com a relação desse isolamento, vamos também colocar a família dentro desse contexto, né? Para que a gente possa vencer esse novo paradigma social que nós estamos vivendo, que são, né, e está dentro dessa temática do desafios futuros. Primeira coisa que eu tenho que fazer, compreender que há um novo paradigma. O mundo vai mudar, está mudando, novo não sei o quê. Eu não vou muito nessa onda, não. Nós somos, como humanidade, né, a mesma, vivendo um momento diferente, um momento diferenciado, né, que nos mete, inclusive, muito mais medo do que aquilo que é necessário. E aí passa a ter esse preconceito com relação do idoso. Não sei se você se lembra, na época da aposentadoria, todo mundo só falava em idoso, né? Os políticos só falavam em idoso. Vamos defender o salário do idoso, o benefício de prestação continuada, aquele negócio todo. Não estavam querendo defender coisa nenhuma. Estavam querendo defender, sim, a aposentadoria deles. Porque o BCP continua na mesma coisa. Né? Continua do mesmo jeito. Certo? Não houve alteração. Então, o grande risco que eu vejo em tudo isso é a questão do uso do idoso como essa moeda de troca. Porque sempre quem é da área médica que está aí me escutando sabe muito bem disso. Sempre que houver a necessidade da ciência escolher um idoso ou um jovem para colocar um aparelho de respiração, a ciência vai colocar o aparelho nos jovens. Antes de pandemia, antes de qualquer coisa. Então, a gente já sabe que isso já vem, não é de agora, não é esse momento, não é esse momento, certo? E aí veio essa questão desse isolamento, que não deixa de ter contribuído, né, para evitar uma mortalidade maior, porque, lógico, se muita gente pega o Covid, né, e não tem aparelhos, não sei se vocês lembram, mas aqui no Recife foi uma coisa absurda. A nossa prefeitura aqui em Recife achou de comprar respirador para porcos, né? Para porcos, não sei por quê, certo? Então, o resultado a situação é complicada. Agora, quando eu começo a compreender esse novo paradigma, que vai haver mudança, né? Uma vez eu estava escutando a rádio e uma pessoa perguntou assim, o que é que vai mudar na sua vida depois que passar tudo isso? E a pessoa disse assim, olha, eu vou continuar usando máscara. Outros disseram assim, eu vou ter o cuidado de, quando entrar em casa, deixar o sapato, não entrar mais. Então, isso é mudanças, e é importante porque faz parte da questão da higienização. Tenho ouvido, escutado muitas irmãs, né, falando que aumentou foi muito o trabalho, né? E eu vejo isso na minha casa. Quando chega às compras, o que a minha esposa vai fazer todo aquele trabalho de desinfetar de sacola aos produtos. Então, há uma mudança, que a gente às vezes nem fazia isso. Chegava do supermercado, botava as coisas lá, e às vezes jogava tudo na geladeira e ficava por isso mesmo. Então, é um novo paradigma social que vamos precisar ter o cuidado. Tá? Agora, diante desse paradigma, nós precisamos elaborar um novo plano de vida. Olha só, compreende o paradigma? Sim,
Agora, vamos elaborar um novo plano de vida. E como vai acontecer esse novo plano de vida? Nós que somos idosos, eu creio que os pré-idosos também devem fazer a mesma coisa, mas nós, pré-idosos, precisamos trocar o presencial da vida diária pelo remoto. Pelo remoto. Em nossas necessidades diárias. Por exemplo, ir à feira, tá certo? Ou ir ao supermercado, ao comércio, né? Então, muita coisa vai mudar. Eu confesso para vocês que eu não vou, assim, a banco para fazer pagamento, isso, aquilo, outro. Eu faço pagamento direto, né, pelo site do meu banco. Agora veio essa pandemia. Aí o que foi acrescido? Veja, foi acrescido o supermercado. Eu não vou ao supermercado, eu peço. Farmácia, eu peço. Padaria, eu peço. Eu estou pedindo o que for possível, certo? Para não sair. E agora, isso, quando passar a pandemia, vai continuar? Eu espero que sim, porque é um novo modo de vida. E aí eu ganho tempo. Imagine se eu tiver que pegar o carro, passar não sei quantos minutos no trânsito para chegar a um supermercado, depois enfrentar uma fila, o risco, né, o estresse. Agora, não. Esse tempo está sendo aplicado em outra coisa. É outro modo de vida. É outro modo de viver. Então, eu creio, né, eu estou nesta caminhada de continuar pedindo as coisas. Só aquilo que eu não tiver condições de pedir e chegar, é que eu vou ter que ir ao encontro. Mas, fora disso, é esse novo modo de vida de trocar o presencial pelo remoto. Aí há uma preocupação enorme com relação à questão da igreja. A gente sabe muito bem, a gente tem discutido bastante isso com relação à igreja, né? Alguns ficam com medo que o idoso não volte mais para a igreja, isso, aquilo, outro, que vá se acostumando, etc. Eu vou dizer para vocês que não. Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu acho que Deus está passando a igreja dele na peneira. Está passando na peneira, certo? E aqueles que realmente ficar, né, na peneira lá, talvez não sejam aqueles que façam parte da igreja invisível. Então, há essa necessidade de se criar um novo modo de vida a partir da compreensão do novo paradigma, né? E ter os cuidados. Veja, uma pessoa com 60 anos, né, é considerada idoso aqui no Brasil, segundo o Estatuto, e segundo a Constituição, é a partir de 65. Mas o que está valendo é o Estatuto, 60 anos, certo? Está valendo 60 anos. E aquelas pessoas também que têm algum tipo de doenças crônicas também estão colocadas no grupo de risco. Lógico que a gente sabe que precisamos, como pessoas idosas, ter o cuidado. Vou só lembrar um pouquinho do que eu falei minha última fala no SAF Hora de Madrugada. Eu falei sobre Paulo. Lembra que eu falei sobre Paulo? Que Paulo pediu para trazer a capa que estava em Troades, na casa de Carpo. Então, o que aconteceu? Por que Paulo pediu aquela capa? Porque Paulo estava, repara bem, o contexto, Paulo estava em isolamento também. Ele estava em prisão domiciliar. Assim, às vezes eu brinco, né? Eu estou em prisão domiciliar, tal, sem tornozeleira. Só que diferente de Paulo, porque Paulo não tinha internet, Paulo não tinha ar-condicionado, Paulo não tinha tudo aquilo que nós temos hoje, né? Mas Paulo estava lá e ele tinha uma coisa interessante. Ele precisava de socialização, né? Falei sobre isso. Ele diz, traz Marcos. Ele precisava cuidar da saúde, porque estava chegando o frio, traz a capa. Então, a nossa capa hoje é essa proteção que nós devemos ter
com relação ao Covid-19. Deus não está dando longevidade para nós para que a gente sente à beira do caminho, né, com a boca escancarada, esperando o Covid chegar. Não. Deus está nos dando a longevidade para que a gente envelheça na casa do Senhor, não é? Nos átrios do Senhor, e produza frutos para o Senhor. Aí alguém poderia perguntar assim, pastor, mas olha, a gente só morre no dia, que seja feita a vontade de Deus, que os nossos dias estão todos determinados, etc, etc, etc. Eu acredito nisto. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sou ousado demais para desafiar a Deus e desrespeitar as normas sanitárias que estão estabelecidas. Só quero lembrar para vocês que quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo disse assim, olha, pula daí, que vai ter anjos para te segurar. E Jesus não pulou. Certo? Então, não sou eu que vou desafiar a Deus nesse momento. O que nós precisamos é ter essa consciência, nós que somos idosos, e vocês que são pré-idosos, tá? Ter essa consciência de que Deus está no controle. Mas nós precisamos também entender o que é o controle de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Tá certo? Encontrei então, estes resultados. Essa rotina do isolamento social para o pré-idoso, ela não é fácil. Agora, imagine para o idoso. Veja, Niraci, né? Na qualidade de secretária nacional, né? Ana Maria, no meu caso também, né? A gente viajava todo final de semana. Né? Avião para cima, avião para baixo, avião para cima, né? Aquele negócio todo. Aí, de repente, agora não tem mais avião. Alguém me perguntou assim, pastor, o que é que o senhor mais está sentindo falta nesse período de isolamento com relação ao seu trabalho? Eu estou sentindo falta do avião, né? Do avião, porque a gente vivia dentro das aeronaves o tempo todo. Né? E, de repente, você para. Então, o que é que vai acontecer? Ou você começa a ter algum tipo de ansiedade, e ter um pouquinho de ansiedade não tem problema nenhum, porque a ansiedade faz com que você se sinta parte do problema. O grande problema é quando a ansiedade começa a ficar grande. Aí vem a angústia, depressão, e a situação depois da depressão é mais complicada, principalmente para o idoso homem. O índice de homens que cometem suicídio, né, é muito alto no Brasil. E nós estamos vivendo até o mês de setembro, né, que é o mês de combate a essa questão, né, de conscientização. Então, as famílias, a gente sabe que as famílias estão tendo dificuldades para manter a pessoa idosa em casa. Estão tendo. É uma pergunta que me fazem constantemente. O que fazer, né, para colocar o idoso dentro de casa e ele não sair? Primeiro, eu quero dizer para vocês, a psicologia do medo não funciona. Não faça a psicologia do medo. Certo? Aquela ideia, né, que aparecia sempre na imprensa, né? Eu já estou deixando um pouco de lado essas coisas de imprensa, isso, aquilo, outro, porque a gente só era o quê? Era morreu, covas, e por aí. Não tinha mais nada. De manhã, de tarde, de noite, o que você via era só isso. Isso é a psicologia do medo. Psicologia do medo. E as pessoas, isso não é correto, fazer isso com as pessoas idosas. A família não deve fazer isso com os seus idosos. O que a família precisa é conscientizar o idoso para que ele entenda que a vida é um dom de Deus e que Deus está dando a longevidade para a vida eterna, certo? Então, a conscientização, ela trabalha melhor do que o medo.
mas partiram para fazer medo aos idosos. E aí, o que acontece? Criou-se uma dificuldade enorme. Por quê? O idoso que saía constantemente, não consegue mais sair, né? Não consegue mais sair, e agora, né, ainda tem mais essa questão do medo, né, que foi colocado na vida das pessoas idosas. Queridos, em particular, a família, ela é responsável pelo seu idoso. O Estatuto do Idoso fala sobre isso, a Política Nacional do Idoso fala isso, a Constituição do Brasil fala isso. E antes de todos esses documentos falarem a respeito do cuidado do idoso ser da família, Paulo já dizia que aquele que não cuida do seu idoso é pior do que os ímpios. Então, é obrigação da família. Às vezes nós queremos colocar isto para o Estado. O Estado é o último. Primeiro a família, segundo a sociedade. E a sociedade aqui é igreja, tá? Quem vai cuidar de quem? Essa deve ser uma preocupação nossa como igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil está envelhecendo. Nós já somos mais de 18% de população idosa no Brasil. Certo? E a Organização Mundial de Saúde diz que quando um país chega a 8,3% da sua população idosa, precisa de políticas públicas para o envelhecimento. Nós já estamos com 18%. Precisamos, como igreja, tratar de políticas eclesiásticas para o envelhecimento. Então, a igreja tem que estar alerta nesse momento. Então, nesse momento de pandemia, aquela igreja que não está em grupo de risco, ela deve se aproximar do idoso, não do ponto de vista físico, porque tem que haver o distanciamento, mas ela deve se aproximar do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social, para verificar as necessidades dessa pessoa. Por exemplo, mas se você tem uma pessoa idosa que você pode ajudar a pagar a conta de energia dela e para que ela não vá a uma lotérica ou banco, faça isso. Pegue lá a conta dessa pessoa e o dinheiro, vá na sua conta de banco, tá certo? E você paga a conta dele pelo seu banco. Ele não está lhe pagando? Imprime o recibo, anexa ao documento e dá ao idoso. Nem você precisa ir ao banco, nem o idoso precisa passar por esse risco. Então, isso é importante que a gente possa fazer isso. É essa igreja que não está em grupo de risco ajudando os idosos. Isso é importante. Às vezes, nós achamos que os idosos não precisam de nada, que já são completos, mas, na realidade, não é assim. Idoso é uma pessoa carente, uma pessoa que necessita. Às vezes, eles não externalizam a sua carência por vergonha ou para não dar preocupação para a família. Mas a gente precisa começar a pensar de como vamos trabalhar essa questão neste isolamento. Fazer visitas. Um dia desse eu recebi da nossa secretária presbiterial da pessoa idosa do presbitério de Caruaru um vídeo, né, da nossa irmã Elaunilda. Tinha um senhor, né, no grupo que toca na bandinha, né, que eles têm lá uma bandinha interessante, é espetacular a bandinha que eles têm. E ele, não podendo mais participar por conta da idade, né, o grupo foi para a frente do prédio. Ele mora, parece que no 5º andar. O grupo ficou lá embaixo tocando música, né? E, de repente, ele foi lá, saiu da janela. Quando voltou com a maraca dele e começou a cantar e etc. Isso foi algo espetacular para aquele idoso. E são essas pequenas coisas que a gente pensa que não vai fazer diferença na vida do idoso, que faz.
ligar para o idoso, alô, olha, adote um idoso e todo dia, se possível, 2 minutos só de telefone, tá? Não precisa passar muito tempo, não. Idoso fala muito, viu? A Ana Maria depois aí começa a me avisar o tempo que eu tenho, tá? Porque senão a gente chega até amanhã de manhã, certo? Então, vai me controlando aí, né? Eu costumo dizer que idoso fala muito, tá? Então, começa a me avisar aí. Então, resultado, nós precisamos, né, de dar esse apoio aos idosos. Então, veja, os desafios futuros. Primeiro, compreender esse novo paradigma social. Segundo, elaborar o novo plano para a vida. E terceiro, enfrentar o medo para voltar a se reunir. Enfrentar o medo. Esse aqui é um problema sério, o medo, né? O excesso de informação ruim coloca medo nas pessoas, principalmente os idosos. Já viram como é que é os preconceitos, né? Quem gosta de idoso é cadeira de balanço. Idoso está com o pé na cova, não é isso? Idoso é 0800 porque não paga transporte, né? Idoso é um bocado de coisa. E ainda estão colocando mais, viu, gente? Eu vi o depoimento de uma pessoa na comissão que trabalha as fake news, dizendo que o maior número, olha só, o maior número de fake news que está entrando vem dos idosos, porque eles não sabem trabalhar com a internet. Puxa, como é que pode? Não sabe trabalhar com a internet e é quem mais coloca fake news. É o samba do crioulo doido, não é outra coisa. Né? É o samba do crioulo doido. Então, esse excesso de informações, não é? É muito ruim. Deixa eu contar uma fábula para vocês. Diz que um dia a morte inventou de visitar um reino. E aí chegou para o rei e disse, rei, eu vou passar aqui na cidade e vou matar 5.000 pessoas. O rei, não faça isso, eu tenho pouca mão de obra, não faça isso. E vamos combinar aí uma quantidade. Aí, tá certo, a morte foi lá e combinou a quantidade. A quantidade, 2.000 pessoas. Pronto. Era 5, agora vai ficar somente 2.000. No dia da morte passar, no reino, a morte passou. Quando o rei contou a quantidade de mortes, tinha 5.000. Então, o rei chamou a morte, vem cá, porque você não cumpriu o nosso trato. O nosso trato era para você matar só 2.000, você matou 5.000. A morte disse, eu? Eu não, eu só matei 2.000. Essas outras 3.000 morreram de medo. E muitas vezes é isso que também está acontecendo, né? O medo faz isso, certo? O medo faz isso, faz você morrer de medo. Teve caso aqui na minha cidade que teve pessoas que teve problema sério de coração e não foi ao hospital com medo de morrer. Não do coração, mas de pegar o vírus. Então, o resultado, veja, não vamos colocar muito excesso. Você quer ouvir alguma coisa? Vai lá, meia hora só de noticiário, notícia ruim tá bom por dia. Agora, pelo amor de Deus, não assista a repórter na hora de dormir, que aí você vai ter pesadelo. Aí não consegue dormir mais. Então, não faz isso, tá? Então, nós precisamos, como família, conversar com os nossos idosos, principalmente vocês que são pré-idosos, sim. Vocês devem falar sobre as medidas, os cuidados necessários, né, para não serem contaminados, né, de uma forma branda, com amor, sem amedrontar, né, como faz aí os órgãos de imprensa. Conversa. Ao invés de querer usar a psicologia do medo, mostra que a vida é um dom de Deus. Mostra que a vida é um dom de Deus. E que o isolamento é por conta da falta de equipamento. Falta de equipamento para socorrer no momento exato. Agora, você vai sair, gente, bota a máscara, tá? Vai sair, bota a máscara. Dia desse, um pastor no meu presbitério pedindo oração, né, porque tinha uma irmã na igreja dele que andava para todo canto, ia para a feira, ia para todo canto de máscara. Quando chegava na igreja, ela tirava a máscara e dizia, aqui eu não pego coronavírus.
não vamos desafiar a Deus. Né? Não vamos desafiar a Deus. Precisamos ter essa consciência de que a máscara nos ajuda de uma forma, tem gente dizendo que não, tem gente dizendo que sim, é o verdadeiro samba mesmo do crioulo doido, uma hora pode, outra hora não pode, mas a máscara impede que, se a pessoa estiver contaminada, jogue para fora as partículas contaminadas. Então, você, pelo menos, está tentando se proteger. Agora, lembrando sempre que Deus está no controle de todas as coisas, tá? Não faça medo para o seu idoso. No isolamento, não precisa. Trabalhe isso com ele. Dê para ele tarefas que sejam tarefas boas, tá certo? Por exemplo, veja, lá no nosso site, que é o idosonews.com, eu coloco todo mês uma palestra a respeito de quando eu era menino. Eu conto uma história. A ideia disso é para que os idosos, né, que visitam lá a nossa página, que fazem parte da REPAP, da Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa, comece a construir uma história de vida. Comece a contar fatos da época que você era criança. Quem sabe lá no final você tem um livro da sua vida contado de uma forma bem lúdica, né? Isso é importante. Mas se você não quiser contar sobre sua vida, conte da sua igreja, a história da sua igreja. Comece a escrever lá desde os fundamentos, da fundação da igreja, daqueles irmãos que tiravam brincadeiras assim, que fazia isso, né? Que está no folclore evangélico, às vezes, escrevendo só coisa boa, tá, gente? Não vai escrever coisa ruim, não. Né? Escreve coisa boa. Só coisa boa para a sua vida, como diz o reverendo Clóvis. Tá certo? Então, faz isso. Quem sabe, no final, chega para o conselho e diz, olha, eu escrevi a história da igreja. Vamos publicar o livro aí agora? Sim, isso é produzir. Na velhice, ainda produz frutos. Essas coisas. E aí você tem tempo para ficar em casa, escrevendo e deixando de lado as reportagens trágicas. E você começa a trabalhar isso. Isso é muito bom, certo? Porque não adianta a gente estar mostrando para os nossos idosos cemitérios, covas e etc. Não vamos fazer isso. Vamos criar algumas atividades que sejam produtivas, né? Produtivas. Agora, uma palavra direto para você que é idoso, meu irmão e minha irmã. Não pense que o isolamento social é uma forma de abandono da família. Não é, tá certo? Tem algum zelo que deve ter, mas, como disse lá o escritor colombiano, menos zelo e mais razão, tá certo? E esse é um risco, né? E é um medo que eu tenho. Sabe? Qual é o medo que eu tenho? Não com relação à minha pessoa, com relação aos idosos de um modo geral. Por quê? Porque quando os filhos começam a fazer ou transformar a casa do pai ou a casa do avô como uma ILPI, ILPI é Instituição de Longa Permanência para Idoso. Os abrigos mudaram de nome, né? Agora é ILPI. Então, eu tenho medo que muitos filhos e netos transformem a casa dos avós ou a casa dos pais como uma ILPI. E não é ILPI assim. Bota o pai lá, na primeira semana, vai todo dia. 2 meses depois, é de 15 em 15 dias. 6 meses é uma vez por mês. E depois não vai mais. Esse é um grande perigo que nós não podemos alimentar a construção ou a transformação das casas dos pais e dos avós em abrigo. Não é abrigo. Agora, tem distanciamento. Você pode fazer visita online, você pode chegar perto, né? E chegar até não ter o contato pessoal, mas a presença da pessoa em determinado momento da área da sua casa, né? Na área da sua casa. Você que é idoso e não está podendo ir à igreja para tomar a ceia,
peça ao seu pastor para que ele vá lá dar a ceia a você em casa. Ele não vai dar a ceia aos doentes? Então, você pede. Você agora, nesse momento de pandemia, está no grupo de risco. Tá? Então, pede para o pastor vai lá na sua casa, o que é que faz? Leva o material dele e manda a casa preparar lá o pão e o vinho, ou o suco de uva. O pastor faz todas essas coisas. Estava conversando com o pastor Gideão essa semana, foi ontem. Ele disse, reverendo, eu vou começar a fazer isso, né? Ir às casas, eu levo o material meu e a casa tem o seu material para o idoso não pegar nesse material que veio com o pastor, certo? Peça ao pastor, aí que ele vai mandar alguém lá celebrar a ceia para você. Não fique desesperado. Não pense que você está abandonado pela igreja também. Eu não posso ir para a igreja, o pastor não deixa ir, o conselho não deixa ir. Não, não é isso. Nós estamos cuidando da vida de vocês, tá certo? Estamos cuidando da vida de vocês. Filhos e netos devem ter esse cuidado também, né, de manter o contato permanente com os pais e os avós. E hoje é facilitado pelas novas tecnologias do telefone, os aplicativos de comunicação, inclusive como imagem, como nós estamos aqui agora, né, vendo o outro. Você não pode nem cochilar um pouco, tá? Porque a câmera está mostrando você, tá? E você não pode roncar, porque se roncar e o microfone estiver aberto, todo mundo vai ouvir o seu ronco, certo? Então tenha cuidado, né? Tenha cuidado que a câmera está aberta aí, olha. Não está aparecendo todo mundo na tela, não, aqui no YouTube, mas com certeza Arthur está vendo todo mundo aí, que está aí, lá na telona dele, né? E vendo aí as coisas. Então, se a gente tem isso agora, essa palestra para o Brasil inteiro, né? E talvez para fora do Brasil também, a gente pode usar isso com os familiares. Conversa com o teu pai, a tua mãe, o idoso da igreja. Eu sei que tem muito idoso que não sabe mexer com tecnologia. Vocês sabem que tecnologia é uma coisa interessante, né? Eu escrevi um artigo aí, recentemente, está lá no Idoso News sobre isso, que precisamos ter um modo idoso. Olha só, não tem um modo avião, a gente precisa ter um modo idoso também nos aparelhos. E eu estou aguardando um pouco o nosso pastor Milton, né? Ministro da Educação, para depois eu conversar com ele pessoalmente, porque o MEC é o canal para trabalhar a questão da inclusão do idoso no sistema digital. Está lá no artigo 23 do Estatuto. Então, o que acontece? Olha, você pega um jovem, né, e pede uma ajuda a ele no telefone, o que é que ele faz, né? Olha aqui, veja como é que é, ó. Aprendeu? Dá para aprender assim? Não dá. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Olha como é que a gente pega o telefone, né? É assim, ó. Nessa lentidão, né? Nessa lentidão. Então, resultado. Mas nós que somos idosos precisamos invadir esse campo. Olha, lá na época de Moisés tinha as pedras, depois tinha os papiros, na época de Paulo era pergaminho, aí veio Gutenberg, era o papel. Hoje eu estou na época de Bill Gates, é a virtualidade. Entende? Então, o que acontece? Vamos invadir essa virtualidade para poder aproveitar o máximo desse equipamento que Deus providenciou. Veja, eu creio mesmo que Deus providenciou essas coisas para que a igreja não ficasse calada diante de uma pandemia dessa. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Então, quando veio a internet para o Brasil, todo mundo achava que era coisa do diabo. Por quê? Era assim, diabo.com.br, alguns que diziam, está amarrado, em nome de Jesus, eu não quero saber de computador, né? Mas não tem nada a ver com computador. Hoje está todo mundo agradecendo a Deus pela internet. Então, da mesma forma que a gente vai conscientizar para ter o cuidado com relação à doença, precisamos também
conscientizar para o uso de novas tecnologias, tá certo? Então, a gente pode ver o seguinte, veja, eu falei sobre compreender o novo paradigma social que nós estamos vivendo, elaborar um novo plano de vida e enfrentar o medo para voltar a se reunir. E o último ponto é a restauração da confiança. Quando você compreender esse novo paradigma, elaborar um novo plano de vida, enfrentar o medo de voltar a se reunir, então você vai ter a sua confiança restaurada. E isto é muito importante, né? Muito importante. E aí eu volto novamente lá para Paulo, em Tiago, tá certo? Em Timóteo, né? Quando ele fala, olha, traz Marco contigo, eu preciso de socialização. Embora tivesse o calor do Espírito de Deus, Paulo precisava do calor humano. E nós, idosos, precisamos. Né? Traz a capa. Embora Paulo tivesse o calor, né, de Deus para a sua vida, ele cuidava da saúde. E nós precisamos cuidar da saúde. Traz os pergaminhos e os livros. Embora Paulo tivesse a inspiração do Espírito para escrever, Paulo precisava de livros para melhorar o seu conhecimento. São 3 coisas que nós, idosos, precisamos trabalhar em nossas vidas. A socialização, não se isolar, não ficar como o poeta dizia, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, Deus te quer, a igreja te quer. Então, cuida da tua saúde, usa a capa, certo? E os livros, não fica o tempo todo na televisão, não. Vai ler a Bíblia e vai ler outras coisas. Porque Paulo, naquele mesma carta para Timóteo, Paulo diz assim, eu me coloco como libação ao Senhor. O que é a libação? O derramado vinho sobre o altar. O que Paulo está nos ensinando é que, no envelhecimento, nós precisamos continuarmos servindo a Deus. Nós não estamos aqui para morrer, não, tá, gente? Nós estamos para viver, e viver a vida eterna. A morte, a gente sabe que ela, do ponto de vista físico, acontece. Nem se preocupe com a morte, tá? Porque Deus já determinou isso. O salário do pecado é a morte. Quando às vezes as pessoas dizem, enfado e canseira depois de 70, não sei o quê. Ora, calma. Deus determinou que a gente tem que viver 120 anos. Lá no contexto do dilúvio, meu espírito não vai contender com o espírito do homem, e os seus dias serão de 120 anos. Se você está morrendo antes de 120, está perdendo, tá certo? Agora, o que é cansado, né? Enfado. 2 versículos antes diz assim, expusesse diante de ti os meus pecados e as minhas transgressões. Então, nós ficamos cansados, enfadados por conta do pecado. E não porque Deus determinou. O reverendo Samuel falou sobre isso aí. Moisés morreu com 120 anos e não usava óculos. Olha só, eu estou usando óculos. Estou usando óculos porque eu estou idoso? Não. Tem tanta criança usando óculos aí, né? Tanta jovem aí, tantos idosos aí. Não é isso? Eu estou ouvindo mal, é porque eu estou idoso? Não. O pastor uma vez me falou, disse, pastor, meu pai reclamava muito que não ouvia nada, eu levei ele para um otorrino. No domingo ele estava reclamando da bateria, do som da bateria. Então, você está com algum problema lá? Dá uma lavagemzinha lá, tá certo? E o negócio vai resolver. Os dentes estão caindo, procura dentista lá para resolver o problema. Tá certo? O cabelo está ficando branco, melhor branco do que careca, né? Eu acho, né? Certo? Apesar de eu estar perdendo já algumas, eu estou chegando aos 70, né? Eu estou com 68 anos, tá? Então, gente, olha, é bom quando a gente pode ser animado, né? Não só pela família, mas pela igreja também. A SAF tem feito essas coisas, a gente sabe muito bem que vocês têm esse dom que Deus colocou no coração de todas vocês. Então, é importante que vocês trabalhem essas questões. E assim, e nós que somos idosos, vamos continuar sendo idosos, tá? Não queira ser velho. Não queira ser velho.
O velho é complicado. O velho só olha para o passado. Ah, quando eu era criança lá em Barbacena, né? Lembra disso? Né? Né? O velho não olha, só olha para o jardim do Éden. Ah, se Adão não tivesse pecado, eu não ficava velho. Não, a gente tem que olhar, sabe para onde? Para a Nova Jerusalém, e não para o passado. Eu costumo dizer que é importante olhar para o passado como quem olha, quem está dirigindo, né, e olha no retrovisor do carro. Olha, dá uma olhadinha e tira a vista, porque se continuar olhando no espelho, não vai para canto nenhum. Então, aproveite esse momento que está de isolamento social e começa a produzir para o reino de Deus. Começa a produzir para a tua família, para ti mesmo. Começa a produzir para ti mesmo. Eu creio que vocês aí da SAF, vocês têm tanta história para contar, certo? Que eu só não vou dizer que até Deus duvida, porque Deus não duvida de nada, né? Ele é onisciente. Mas vocês têm muita história de caminhada, de trabalho. E imagine que cada um aí na sua sinodal, na sua SAF, começar a contar aquelas histórias. Eu não vou dizer do arco da velha, não, tá? Mas do tempo de vocês, né? Do tempo de vocês. Então, vocês, com certeza, certo, vão produzir fruto, né, nos átrios do Senhor. E o isolamento, a gente olha o seguinte, Deus está no controle. Eu preciso ter os cuidados necessários, tá? Então, concluindo, eu quero dizer para vocês, relembrar os desafios futuros, tá? Primeiro, compreender esse novo paradigma social. Mudou muita coisa. E a gente também tem que mudar. Não fica naquela, eu nasci assim, vou morrer assim. Tem que mudar, tá certo? Tem que mudar. Segundo, elaborar um novo plano de vida. Se possível, troque o presencial pelo remoto, no dia a dia, nas suas compras, isso, aquilo, outro. Terceiro, enfrente o medo. Enfrente o medo, certo? Enfrente o medo, tá certo? Porque se você não enfrentar o medo, aí vem a angústia, a depressão, essas coisas todas, tá? E, por último, restaure a confiança. Lembre-se que Deus está lhe dando vida, e vida em abundância, e que você está envelhecendo para ser libação ao Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém! Que coisa boa! Espero que vocês tenham gostado. São 21 horas e 34 minutos. Estamos na hora certa para terminarmos. Pastor Reginaldo, muito obrigada. Eu sabia que o Senhor ia encantar todos os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo. Olha, como ele fala sobre envelhecimento, ninguém fica com medo de ficar velho, não é verdade? De ficar idoso. Ficar velho não, ficar idoso, né? Ficar idoso, verdade. O nosso lema, Ana, é idoso sim, velho não. Velho não. Muito bem. Deus te abençoe muito. O senhor está convidado a continuar nos acompanhando em oração e também assistindo. Porque amanhã, pelo menos assim, a parte da noite, né? Amanhã à noite nós teremos missão do jeito que Deus quer. Vão ser gratidão ao Senhor em homenagem aos pastores, missionários, obreiros, evangelistas, presbíteros, diáconos, seminaristas e alunos de institutos bíblicos presbiterianos. Então, são esses os homenageados de amanhã. O pregador será o reverendo Elias Medeiros. E nós também teremos 2 palestras amanhã. Os irmãos descansem bem. Amanhã é sábado, então são 2 palestras. A primeira palestra será com o reverendo Rubens Ribeiro Siqueira. Ele é capelão do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Falará sobre doença do século, doença desse tempo de hoje, né? Ansiedade, depressão, suicídio e outras mais, dessa mesma linha. E quando terminar, nós vamos ter uma palestra com a nossa querida Eleni Vação, a capelã da nossa igreja presbiteriana, com o tema Como dar frutos de amor e compaixão nas horas
difíceis. E o reverendo Samuel Tito voltará com um louvor especial e haverá também a participação da nossa irmã maestrina da Igreja Presbiteriana de Goiânia, Loertina. Então, ninguém pode perder, não é? Temos que orar e agradecer ao Senhor essa festa maravilhosa chamada Especial Ser de Safos, com o tema Amar e Servir. O reverendo, o senhor pode orar para nós terminarmos? Por gentileza. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela longevidade. A tua palavra nos diz que tu has dar àqueles que amam. E nós somos gratos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Ajuda-nos a caminhar, mesmo que tivemos que passar por vale de sombra de morte, nós sabemos que tu estás conosco e a tua palavra nos orienta. E o melhor de tudo é que nós sentaremos à tua mesa. Abençoa-nos, Senhor, e nos dá cada vez mais a consciência de que a vida é uma bênção que vem de ti. E que precisamos cuidar dela, porque apenas somos fiéis depositários do corpo, que é templo do Espírito. Ajuda-nos a compreendermos esse momento, principalmente nós que somos idosos, esse momento de isolamento. Ajuda-nos a ter a atenção e o cuidado, assim como Paulo teve lá em Roma, quando estava isolado também, para que possamos amanhã estar te louvando e te agradecendo por mais um novo dia. Não sejamos ousados demais para desafiar não só as autoridades sanitárias, mas as tuas próprias orientações para a nossa vida. Abençoa também, Senhor, os pré-idosos. Com certeza eles desejam ser idosos um dia. E que eles possam compreender esse momento de necessidade, de carência dos seus idosos. Que eles possam estar dispostos a ajudar nesse momento de dificuldades para muitos. Abençoa a SAF da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tu vem abençoando durante muitos anos. E com certeza vai continuar abençoando até a volta do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, esses momentos de dificuldades, momentos novos que nós estamos enfrentando nesse país. Ajuda na compreensão, que tua graça e teu amor seja derramado sobre cada um dessas tuas filhas e filhos que estão nessa plataforma nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dizer o moto, queridas irmãs? Vamos lá, o moto, o lema, o tema e o tema do nosso encontro. Vamos lá? Sejamos verdadeiras auxiliadoras irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosos por Cristo Jesus. Seja tu uma bênção. Orai sem cessar. Amar e servir. Boa noite. Boa noite, queridos. Deus abençoe. 15 para as 4. Ai, meu Deus. Deus abençoe. Beijo. Deixou a sua glória em seu lar, desceu lá do céu pra todos nós libertar, tomou nossas dores, o nosso fardo levou. Deixou
e venha obediência. O dia vai chegar, todos hão de confessar: Jesus é Senhor, Senhor. Todos hão de se curvar.